Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde, eu venho trazer mais uma palavra que cura para a sua vida. A palavra que hoje nós vamos meditar nessa tarde, ela se encontra em Mateus 9. Que nós vamos falar a cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos fariseus diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que disseis mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tenha na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera autoridades aos homens. Meus irmãos, a palavra de hoje nós sabemos. E quando Jesus acaba de chegar de uma viagem de barco, ele chegou à sua cidade, ao lado e à sua cidade. Logo quando ele chega trouxeram para ele um homem que estava acamado na sua cama. Quando nós vemos que trouxeram a ele podemos parar que ele tinha alguém para carregá-lo. Porque se ele estava ali sobre aquela cama, sobre aquele leito, é porque ele dependia de outras pessoas. E nós vemos aqui que ele alcançou misericórdia de outras pessoas que o levaram, ele deitado mesmo naquela cama, para Jesus. E Jesus, quando vê aquele gesto, meus irmãos, vendo a fé dele, Jesus fala que ele vendo a fé dele, porque aqueles homens também que o levavam tinham fé por correr, fazer um grande sacrifício para levar um homem acamado naquela situação, naquele sofrimento. Tem que ter fé, meus irmãos. Não somente aquele paralítico que estava ali, mas aqueles que o carregavam também. Porque eles carregavam aquele homem. A gente não sabemos se era amigo, se era parente, se era família. Mas a gente sabemos que eles levaram para que aquele homem fosse curado. Com certeza, meus irmãos, eles já vinham falar de Jesus, por onde Jesus passava, dos milagres que Jesus tinha feito. E quando aqueles homens, eu creio, souberam que Jesus estava ali, eles devem ter pegado aquela cama, imediatamente levado para Jesus, aquele paralítico. Porque Jesus, vendo, falou: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Quando nos deparamos com isso, meus irmãos, nós devemos ver com a pessoa, até mesmo numa situação tão debilitada, dependente de constrangeção, muitas vezes de humilhação, na dependência de outras pessoas, ele encontrou força, encontrou pessoas também para o ajudar a levá-lo até Jesus, porque teve coragem, teve ânimo, teve esforço, meus irmãos. Porque Jesus, nós sabemos que caminhava cercado de multidões.
E nessas multidões, como nós sempre sabemos, há diversos tipos de pessoas, talvez alguns curiosos, alguns buscando uma bênção, meus irmãos. Outros que estavam por ali só para ver Jesus passar. E esse homem que estava ali era um daqueles que precisavam de um milagre. E quem precisa de um milagre busca, vai atrás. E Deus sempre, em nome do Senhor Jesus, prepara as pessoas certas nos seus caminhos para te ajudar. Quando você é fiel, quando você tem ânimo, quando você é temente, quando você confia no Senhor, quando você tem fé no Senhor, Ele irá preparar pessoas também para te ajudar nessa caminhada. Mas basta você abrir o seu coração, a sua mente para Deus e deixar Ele entrar. E fala que quando ali, Jesus fala ali com eles, que ele teve o bom ânimo, ele teve esforço, ele teve vontade. Jesus fala com ele, perdoados estão os seus pecados. E quando Jesus fala que perdoados estão os seus pecados, fala que alguns escribas que estavam ali acharam que isso, começaram a dizer, murmurar um com outros, que isso era blasfemos, que Jesus não poderia falar isso, como ele poderia falar que perdoado estão os seus pecados. Mas Jesus, conhecendo o coração do homem, como Jesus conhece o meu, o teu, os nossos corações, Jesus imediatamente fala: o que pensais mal em vossos corações? Jesus sabe o que passa no seu coração, meu irmão. Jesus sabe o que você passa na sua mente. Ele conhece você, o seu íntimo, o seu interior. Talvez você não venha falar com a boca, talvez falar com as outras pessoas, não venha, talvez mostrar, mas Deus conhece o que está dentro do homem, Ele conhece os seus pensamentos. Jesus conhecia o pensamento daqueles homens e imediatamente ele faz uma pergunta para quem: o que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer para esse homem, levanta e anda? Aqueles homens tinham dúvidas ainda nos seus corações. Aqueles escribas, aqueles outros homens, talvez alguns também curiosos que estavam ali, tinham algumas dúvidas. Mas Jesus começou a falar para eles: para que você sabe que eu sou filho de Deus, que o filho do homem, que eu também tenho autoridade na terra para perdoar os pecados. Eu vou dizer para o paralítico: toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente, meus irmãos, aquele homem, fala a Bíblia que ele se levantou e foi para a sua casa. E a multidão que estava ali pôde contemplar aquilo e pôde glorificar a Deus, que deu autoridade, que tem autoridade, meus irmãos, sobre todas as coisas. Quando aquele homem se levanta imediatamente, com a ordem de Jesus, meus irmãos, com a autoridade de Deus, sobre a sua vida, meus irmãos, não há nada que vai parar a obra do Senhor sobre a sua vida. Se você decidir caminhar com Deus, se você decidir colocar o reino de Deus sobre todas as coisas na sua vida em primeiro lugar, Deus tem autoridade sobre todas as coisas, Ele conhece. E nós vamos perguntar: qual dentro dos homens, qual dentro dos doutores, qual dentro da lei tem essa autoridade que Deus tem sobre eu e você, sobre a nossa vida? Essa autoridade, esse poder, qual deles tem esse amor tão grande ao ponto de morrer numa cruz por mim, por você,
Sabemos que nós somos falhos e que nós falhamos todos os dias, meus irmãos. Jesus não precisou de fazer faculdades. Ele não frequentou os melhores lugares para saber se expressar melhor. Ele não teve uma vida luxuosa, nem nas melhores escolas. Mas ele teve Deus, nosso Pai, que nos ensina todo dia o caminho que nós devemos seguir. Basta nós meditar nessa palavra dia e noite, meus irmãos. É dia e noite, é todos os dias. Meditar nela, porque nela está a verdade. E se você medita nela, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar dos seus maus caminhos. Jesus, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos de todo coração. Ele pode curar inúmeras doenças, meus irmãos, não importa qual seja a doença que você esteja, talvez seja carnal, talvez seja doença da alma. Ele consegue tirar de você tudo aquilo que não provém de Deus. Ele tem o poder de tirar esses vícios. Ele tem o poder, em nome do Senhor Jesus, de te libertar dessa depressão. Ele tem o poder de te tirar desse vício do cigarro, esse vício das drogas, esse, em nome de Jesus, esse adultério que você vive, que você não consegue viver num relacionamento com ninguém, que você não consegue ser fiel. Deus pode te libertar de todas essas coisas. Deus pode te libertar dos seus erros, que muitas das vezes você tenta, mas sempre cai nos mesmos erros. Porque a carne sempre pede o que é prazeroso, o que é bom. Mas em nome de Senhor Jesus, o plano do Mestre de Deus nunca falhou e ele nunca irá falhar. E você pode crer que Jesus já está a caminho, meu irmão. Você pode crer que se você está hoje, se você está conosco, você pode contemplar tudo aquilo que o Senhor fez, a tua família, a tua casa, é porque Jesus está presente na tua vida. E se fosse olhar para os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, já teríamos, nós sermos todos consumidos. Mas Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que você se perca pelo caminho. Mas é necessário deixar Jesus entrar, porque Ele tem poder de curar o nosso corpo. Mas o mais importante da cura desse corpo, dessa matéria, desse físico, é curar o nosso coração. É curar o homem dessas incredulidades, como aqueles homens estavam ali, incrédulos. Meus irmãos, são homens da lei, homens de autoridade de Deus. Eram homens daquele tempo, mas se confrontavam com Jesus e queriam pegar em algumas contradições, porque não puderam ver Cristo, o Filho de Deus, reconhecer o Filho de Deus. Mesmo vendo tantos milagres, seus corações ainda estavam fechados para Deus. E coração fechado não tem como Deus entrar. É necessário abrir a porta para Ele entrar. Ele quer curar o seu corpo, Ele quer curar suas feridas, o seu coração. Ele morreu naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado. Sem isso, meus irmãos, era impossível para nós sermos perdoados. E nós fomos. E com fé em Jesus, eu creio que o seu coração será curado. Que você será curado.
que você será liberto em nome de Jesus. Deixa ser tratado, deixa ser cuidado por Jesus. É muito importante que você pense nisso. Os milagres de Jesus não eram ilusões, não eram feitiços, eram reais e poderosos. Não tinha truques, meus irmãos, mas tinha autoridade. E quem é que pode fazer um grande milagre? Quem é que tem o poder de perdoar? Quem é que pode andar sobre as águas? Quem é que pode abrir o mar, onde não há mais saída, e faz o povo passar a terra? Quem é capaz de fazer o que Jesus fez por mim e por você? Milagres é só para Deus. E crendo em Jesus, nós temos vidas e vida eterna. Então vamos crer em Jesus, porque Ele é poderoso. Se nós quisermos viver com Ele no céu para sempre, é abandonar essa vida e ter uma vida nova em Cristo, para que nós tenhamos também uma terra nova, em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos mostrar esse caminho. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus trabalhou e está falando no seu coração. Então calma. Jesus está presente. Jesus é o caminho. É necessário você buscar Ele de todo o seu coração, para a sua vida seja mudada. Em nome de Jesus.